A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 8, onde nós vamos trabalhar sobre o tema Os Reis Mais Importantes de Israel. Vamos compreender sobre o ministério de Davi, sobre o ministério de Salomão e os reis que se levantam depois desse ministério, tá? Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Nos ajude a alcançar 100 mil alunos. Tá faltando pouco, gente, para 100 mil inscritos. Se inscreve aí também. Eu vou ficar muito feliz em te ter por aqui. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e cedores, pré-adolescentes também, discipulado dinâmico. Tem muita coisa boa aqui no canal. Tu acha tudo isso aqui, ó, na descrição desse vídeo, as nossas classes organizadas para poder te ajudar. Se você conhece alguém das classes de adultos, jovens, nós temos materiais para essas turmas. E é importante você indicar o nosso site Facilita EBD, indicar o nosso trabalho também. Que Deus abençoe você, tá? Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos juvenis, com o tema Os Reis Mais Importantes de Israel. É importante você começar, iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 11. Lê esse texto com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis, capítulo 11, versículos 4 ao 13. Deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical, fazendo essas leituras com os teus alunos. Nós estamos estudando nesse trimestre o Antigo Testamento. Nós estamos entrando agora no processo da monarquia, nós estudamos sobre isso na aula passada. Só que agora nós vamos navegar pelos livros de Reis, 1º e 2º Reis, onde nós vamos entender o que aconteceu com o desfecho do ministério desses reis em Jesus. É claro que a gente vai pincelar também os textos de 1 Samuel e 2 Samuel para entender sobre Davi. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos que o ministério dos reis, ou a monarquia, é um processo muito importante na história de Israel, na história do Antigo Testamento. Se você não sabe, os principais reis de Israel foram Davi e Salomão. Após esse período, se inicia então o processo de divisão do reino a partir de Roboão, filho de Salomão, que rompe o reino, infelizmente, em duas partes. Reino do Norte e Reino do Sul. E nós vamos tentar compreender isso com você. Vamos entender também que boa parte dos reis caminharam com Deus e outra não. E aconteceram também dois cativeiros na história de Israel. Primeiro, o cativeiro assírio, que leva então as tribos do norte para longe de Deus e para nunca mais voltar. Depois surge o cativeiro babilônico, que é voltado para as tribos do sul, onde tem como capital Jerusalém, onde nós encontramos duas tribos, Judá e Benjamim. Esse cativeiro dura 70 anos. Depois desse período, eles retornam para a terra prometida. E eu espero edificar você explicando sobre isso em sala de aula. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Davi, rei, poeta e adorador. O processo da monarquia do Antigo Testamento é muito relevante e importante também. A monarquia demonstra exatamente a visão do reino de Deus, a visão desse Deus está estabelecendo reinos. E também você compreende que a partir da perspectiva histórica do reinado de Davi, nós compreendemos um rei segundo o coração de Deus. Davi se tornou o maior rei de Israel. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: Davi, rei. Davi é o segundo rei estabelecido por Deus em Israel. Foi estabelecido a partir de 1 Samuel capítulo 16, sendo separado como rei e exercendo então a monarquia. Um detalhe que nós precisamos compreender é que quando Davi assume o trono,
Ele assume o trono já na idade adulta. Ele é separado como rei ainda adolescente. E ele espera esse processo até o momento certo para glorificar a Deus. Ele não toma o trono para si, mas ele é humilde em aguardar o momento de Deus. Nós também precisamos aprender a aguardar o momento de Deus na nossa vida, para que Deus então possa ser glorificado. O reinado de Davi é estabelecido para a glória de Deus. Na ótica política e religiosa também, Davi ele restabelece esse culto e essa adoração ao Senhor. Para você ter ideia, Davi se preocupa em apresentar a Israel a adoração a Deus. Ele se preocupa em trazer de volta a arca de Deus que estava perdida, que foi capturada pelos filisteus cerca de 20 anos. Ele se preocupa em trazer exatamente a adoração para o centro político que é Jerusalém. Ele tem o foco de restaurar a adoração ao Deus vivo. Então, o governo de Davi é um governo que adora ao Senhor, é um governo que tem a visão de trazer a arca de Deus, o símbolo da aliança, para o centro de Jerusalém. Davi se preocupa com isso de uma forma muito especial. Ele edifica palácios, mas ele edifica para a glória de Deus. E o seu reinado é um reinado de exaltação ao Senhor. Esse detalhe é importantíssimo. Ele restaura o culto e a adoração a Deus. O seu objetivo é específico dentro da Escritura como rei. Isso está presente em 1 Crônicas, capítulo 15, até o capítulo 16. O segundo subtópico destaca para a gente também Davi como poeta. Se você não sabe, Davi é um verdadeiro poeta. Ele é responsável por escrever 73 salmos. Ele não escreveu todos os 150, mas ele escreveu praticamente mais da metade. Mas ele escreveu praticamente quase a metade de todos os salmos. Nós percebemos que Davi ele tem esse ministério poético. Ele foi responsável por escrever o Salmo 23, que destaca para a gente ele comentando com Deus e adorando ao Senhor, que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Davi ele louvava a Deus com zelo, com adoração, com salmos, com louvores, com gratidão ao Senhor. Ele era um homem que voltava o seu coração para se render diante da presença de Deus. E isso demonstra um grande ensino precioso para a gente. Nós precisamos retirar momentos com Deus, dedicar a nossa vida em serviço, dedicar a nossa vida em adoração, dedicar a nossa vida para a glória de Deus. Davi marcou a sua geração, marcou o seu tempo como um verdadeiro adorador. Falando sobre adoração, o terceiro subtópico trata sobre Davi, adorador. Em 1 Samuel capítulo 16, versículos 14 a 23, a Bíblia me dá a informação que Davi adorava a Deus com harpa. Ele exaltava a Deus com hinos. O seu coração estava para louvar ao Senhor. A sua vida era dedicada à adoração. E se tornou o maior rei porque Deus estava no centro da sua vida. Deus estava no centro do seu reinado. E aí vem a pergunta, será que Deus está no centro da sua vida também? No centro da vida do teu aluno? No centro da direção do teu dia a dia? Davi, ele volta o seu coração para a adoração. Por isso que ele tem um destaque. Ele é o maior rei de Israel. E é por isso que isso traz uma relevância para a gente também. Quando adoramos, Deus nos exalta. Quando adoramos, Deus nos honra. Quando adoramos, o nome do Senhor é glorificado. E que Deus em Cristo também coloque isso no teu coração. Avançando, espero estar ajudando você. Comenta aí se eu estou te ajudando, por favor. Vamos agora para o segundo ponto. O segundo ponto vai tratar sobre o perfil de Salomão. O nome de Salomão significa Rei da Paz. E é interessante que o seu reinado foi estabelecido por paz. Não há menção de guerras no período do reinado de Salomão, como está escrito em 1 Reis, capítulo 4, versículos 24 a seguir. O reinado de Salomão é estabelecido por Deus, pela vontade do Senhor, e se tornou um grande reinado, maior do que o do seu pai Davi, porque ele tinha uma missão, a missão de construir o templo para Deus. Davi preparou tudo, mas é Salomão que tem esse papel de exaltar o Senhor. Salomão, ele se tornou grande, ao ponto de não ter nenhum inimigo, como está escrito em 1 Reis, capítulo 11, porque ele estabelecia diversas alianças políticas, por sabedoria que Deus havia lhe dado. O primeiro subtópico trata exatamente sobre isso que estamos trabalhando, o Rei da Paz. Esse Salomão que é edificado em Deus e que serve o Deus vivo.
que guia Israel para a glória de Deus. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: o rei que edificou o templo. Davi não pôde construir o templo como ele desejava para Deus, porque havia sangue nas suas mãos, como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 28, versículos 2 e 3. Mas Deus concedeu essa graça para o seu filho Salomão. Salomão tem essa responsabilidade de construir o templo, a maior obra já construída por Israel. E o templo teve o objetivo de honrar a Deus, de glorificar a Deus. Salomão, então, utiliza a arquitetura que seu pai estabeleceu e constrói o templo pela vontade de Deus, para a glorificação do nome do Senhor. E no dia da inauguração do templo, a glória de Deus desceu rasteiro naquele lugar, ao ponto de nenhum sacerdote conseguir ficar de pé diante da glória de Deus depois que Salomão realizou uma grande oração. Nós devemos servir a Deus assim também, edificando templos espirituais, edificando pessoas, guiando pessoas para Cristo, levando essas pessoas no discipulado cristão. Esse é o nosso papel. O terceiro subtópico, aqui do nosso segundo ponto, trata sobre um sábio escritor. Salomão foi responsável por escrever mais de 3.000 provérbios. Escreveu os textos de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Escreveu esses textos para a edificação do povo em si. Salomão também escreveu Salmos. Ele tem uma responsabilidade familiar, uma visão de edificação e didática para o povo de Deus. Cada texto em si traz uma sabedoria fantástica. Se você observar Provérbios, por exemplo, você percebe que a sabedoria verdadeira está no temor de servir a Deus. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai descobrir que o texto ele traz uma reflexão para aquela pessoa que tem tudo. E que tudo que chega em suas mãos se torna então vaidade, se essa pessoa não é guiada pela presença de Deus. Quando você observa então Cantares de Salomão, você percebe que até no amor, no casamento, em um seio familiar, Deus também deve ser glorificado. Salomão traz uma sabedoria muito tremenda a partir da sua leitura e a partir da sua escrita poética para a edificação do povo. Que nós também possamos aprender assim, a utilizar os nossos recursos para a glória de Deus, para a exaltação do nome do Senhor. E finalizando a aula de hoje, o terceiro ponto fala sobre a divisão do reino. Até o ministério de Davi e Salomão, o reino de Israel era um reino unido. A partir da liderança e administração de Roboão, o reino de Israel se divide. E o primeiro subtópico trata sobre a causa da divisão. Historicamente falando, os tributos e taxas que eram pagas pela população eram muito altos por causa da construção do templo. Roboão, quando assume o reinado, ao invés de baixar essas taxas para ganhar o coração do povo, ele decide aumentar essas taxas. E isso levou então à causa da divisão do reino. O reino de Israel se dividiu então em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficou como capital lá em Samaria e é chamado na Bíblia agora como Israel, como Efraim. Essas tribos do norte se levantaram então 19 reis. Nenhum desses reis serviu ao Senhor. Nenhum desses reis adoraram a Deus. Para essas tribos do norte, Deus também levantou profetas para edificar o povo. O profeta Oséias, Elias, Eliseu exerceram ministério nessas tribos, tentando convocar o povo de volta para Deus. Agora, nas tribos do sul, nós encontramos 20 reis. Alguns serviram a Deus e outros não. Aqueles que serviram a Deus são chamados então de reis segundo o coração de Deus, ou então reis semelhante a Davi. E isso demonstra para a gente essa edificação do reino. E esse reino, então, que passa a louvar a Deus a partir dessa perspectiva. As tribos do sul são, então, Judá e Benjamim, com a capital em Jerusalém. Entendendo isso aqui, o segundo subtópico destaca para a gente o reino do norte. Após a morte de Salomão, Roboão não ouviu o conselho dos mais velhos, dos experientes. Então o reino se divide e o primeiro rei que se levanta nas tribos do norte é Jeroboão, que se levanta exatamente para conduzir o povo para distante de Deus, para o pecado. E ele assume o seu lugar de reinado em Samaria. Samaria passa a ser a capital aqui do Reino do Norte. O povo de Deus se distancia da presença de Deus aqui.
as tribos passam a aceitar então povos estranhos. As tribos do norte passam a aceitar cultos a outros deuses, a outras divindades. Já na perspectiva do Reino do Sul, isso é diferente. Mas na perspectiva do Reino do Norte, Deus então levanta profetas para denunciar isso. Os profetas se levantam exatamente para denunciar esse pecado de racha, de cisma, e chamam o povo então para perto, para retornar para a aliança de Deus, retornar exatamente para o princípio de adorar a Deus e voltar a ser um único povo guiado por Deus. O fato é que as tribos do norte, infelizmente, se levaram pelo pecado e foram levadas agora para o cativeiro assírio, que acontece em 722 a.C. Os assírios vêm e destroem Samaria, destroem exatamente as tribos do norte, levando essas tribos para nunca mais voltar. Os assírios são tão terríveis que eles então obrigam as pessoas que sobreviveram a se casarem com povos estranhos. Daí surgem agora os samaritanos. E isso dá exatamente uma grande crise e discussão no Novo Testamento, porque na visão do judeu, o povo judeu não poderia se misturar. E por consequência ao pecado, houve essa mistura, por consequência então desse cativeiro assírio, houve essa mistura. É claro que os profetas anunciaram sobre esse cativeiro, foram usados por Deus para guiar o povo de Deus para se arrepender, porém o povo não quis. Finalizando, o terceiro subtópico trata sobre o Reino do Sul. 20 reis se levantam no Reino do Sul. Alguns servem a Deus e outros não. O Reino do Sul tem como capital Jerusalém. É claro que nós precisamos entender que o Reino do Sul é levado agora para o cativeiro babilônico por causa dessa desobediência. Os profetas anunciam esse cativeiro. Isaías, Jeremias, Ezequiel falam sobre ele já no meio desse cativeiro. O cativeiro dura então 70 anos. Depois desses 70 anos, o povo de Israel, ou seja, o povo de Judá, é liberto e retorna então para Canaã. E é aqui que aparece o ministério de Esdras e Neemias, do profeta Ageu, Malaquias e Zacarias, para guiar o povo de Deus a servir a Deus de todo o coração. O povo de Judá serve ao Senhor mais uma vez e retorna então para Jerusalém. Eu espero ter te ajudado até aqui, compreendendo a respeito dos reis de Israel, da monarquia de Israel. Se eu te ajudei, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Eu vou ficar feliz se você fizer isso, tá bom? Se você está afastado da igreja e quer voltar para Jesus, quer retornar o teu coração para Deus, olha, escaneia esse leitor de QR Code aí com o teu celular e nós vamos orar por você. Ou então escreve no comentário, eu quero voltar para Jesus, nós vamos orar por você também. É claro também que eu quero trazer para vocês algumas dicas de leitura para te edificar em Jesus, crescendo e entendendo um pouco mais sobre esse ministério profético e o ministério dos reis de Israel. Como dica de leitura, eu quero apresentar esse texto aqui, do pastor Clayton Palmeirense. Esse material é fantástico, foi utilizado em um dos trimestres da CPAD, da classe dos adultos. Vale muito a pena. Aqui você estuda sobre toda a monarquia de Israel, sobre a divisão do reino. Muito legal e pode te ajudar a crescer em Jesus, tá? Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 9, onde nós vamos estudar sobre o tema Deus levanta profetas. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.